Buenas noches, que Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, mi tema en esta noche es coronavirus, cómo afrontarlo, la séptima parte. Estamos viviendo un momento difícil, momentos de lágrimas, de pérdidas, momentos de dolor e momentos de provações também e de necessidades também. E meu tema nesta noite é sua atenção, por favor. Basado no livro de Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6, diz o seguinte na Bíblia: mas yendo por el camino, aconteceu que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou um resplandor del cielo, um resplandor de luz del cielo, e cayendo em terra, oyó uma voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? E ele dijo: quem eres, Senhor? E ele lhe dijo: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura coisa te és dar coces contra el aguijón. E versículo 6 disse: ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, que queres que eu haga? E el Senhor lhe dijo: levanta-te, entra en la ciudad y si te dirá lo que debes hacer. Basado nesse texto, eu quero trazer um mensagem, uma reflexão intitulada Sua atenção, por favor. Basado em chamada de atenção, nós podemos ver que Deus está usando esta situação para chamar a atenção de las nações. Também está usando esta situação para chamar a atenção de cada um, particularmente e também individualmente. Algo Deus está ensinando para alguém com todas estas pandemias, com todas estas lágrimas, com todas essas situações difíceis. Então, infelizmente, Deus usa o sofrimento muitas das vezes para chamar a atenção de alguns de nós e também para endereçar nossos pensamentos, nossos passos. E também podemos ver o seguinte: em geral, nem sempre estamos bem conscientes do processo mediante o qual nos tornamos espiritualmente. Então, para verdadeiramente acercar-se a Jesus, ter esta comunhão, entregar a vida 100% para Ele, a ponto de confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Muitas das vezes, senhores e senhoras, Deus usa as catástrofes para que podamos acercar-nos a tus pés, a los pés de Ele, e confessarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, como nosso dono, como nosso Senhor. E os problemas que podem ser causados por uma agenda de trabalho muito apertada e por el excesso de acúmulo de compromissos, de responsabilidades, ou quizás aquela gana e a paixão por ter mais dinheiro, quizás o tempo está completamente lleno, a agenda llena, e não há tempo para Deus. Quantas nações aí han dado as espaldas para o Senhor? Quantos líderes, quantos presidentes da República que nunca han confessado
a Cristo como su único e suficiente Salvador. E Deus está muito ciente do momento em que nos tornamos por mais preocupados que nós mesmos. Ele está muito preocupado com nós. Ele está muito preocupado com nosso bem-estar. Ele está muito preocupado também de dar-nos uma vida bendecida, alegre e feliz. Ele sabe quando chega a hora de dirigir-nos uma interrupção a fim de chamar-nos a atenção. Deus ele está nos chamando a atenção, está chamando a atenção de las nações. Deus está requeriendo algo de alguém em este tempo. E agora pergunto, será que meu ponto número 1 é, será que não há uma outra forma de Deus chamar-nos a atenção? De imediato surge a pergunta, será que não existe uma outra maneira que Deus pode nos chamar a atenção? Será que Ele não pode usar um outro método? Tem que ser mediante algum hecho trágico ou doloroso, tem que ser por la perda de um familiar, de um amigo, de um parente, de nações inteiras, miles e miles de pessoas morrendo por el coronavírus e outras pestes mais, por el câncer, por las enfermidades hipertensivas, por um paro cardíaco, um derrame cerebral, por acidente. Será que Deus está usando, não tem outro meio para nos chamar a atenção? Teoricamente, não existe outro meio. Por certo, deve haver outros meios de chamar a atenção de alguém, mais allá de la diversidade, mais allá de la perda de um trabalho, mais allá de um hijo que se meteu nas drogas, mais allá de um parente que se foi à tumba. Todavia pensemos em isso por el momento. Quantos sermões nós já hemos escutado, bem consciente de aquilo que o predicador dizia, se aplicava a nós. Sin embargo, nós sinceramente nos levantamos do assento, de la bancada, de la silla e nos vamos a la casa. Às vezes hasta uno se vai com espírito de crítica, hablando em contra do predicador, murmurando, chismoseando, caluniando, e salimos muitas das vezes e não hacemos nada a respeito de lo que hemos escutado. Não valoramos. Quantos sermões esta gente de toda a face da terra já ha escutado? É difícil hoje em dia você escutar uma pessoa dizer que nunca ha escutado falar de Cristo. Existe a verdade. Existem pessoas que podem dizer, nunca he escutado hablando del Senhor. Sin embargo, é difícil, mas existe. Existem pessoas todavia que nunca he escutado del Senhor, mas já ha passado por tantas lutas, por tantas situações, o coração quedou cauterizado e não dá ouvidos a lo que os predicadores estão predicando. Há predicadores por las teles, por las rádios, por los diários, por la prensa, por las calles. Em todos os rincones há um predicador que Deus levanta para predicar, pero, sin embargo, não estamos preocupados porque estamos comendo bem, estamos tendo trabalho, estamos tendo saúde, estamos de bem com a vida. Não vamos pôr Deus em esta situação para não causar dano em nossa boa vida, em la forma que estamos vivendo. Vamos deixar Deus a um costado. Isso é
o pensamento da humanidade. E quantas vezes já hemos escutado testemunhos que nos hacen llorar, já hemos escutado testemunhos de algo tremendo, pessoas que han tenido experiencias magníficas com Deus, e escuchamos os testemunhos e nem aún isso não nos chama a atenção. E também poucas são as coisas que podem despertar em nós o desejo de ter um viver mais recto. Poucas são as coisas que nos chama e nos leva a ser uma pessoa recta, direta, temerosa de Deus, respeituosa, honesta. Não estamos muito preocupados com estes princípios. A nação logo não está preocupada com estes princípios. O problema do dolor, em lo general, para despertar-nos, necessitamos de um empurrãoncito que pode mover com nossas estruturas e com nossos alicerces. Podemos ver isso. O Dr. Levins ha escrito um livro muito importante intitulado O Problema do Dolor. Muito rico em informações. E um dos textos diz: quando sentimos prazer, Deus sussurra em nossos ouvidos. Em outras situações habla a nossa consciência. Mas em nossos dolores Ele grita, e o dolor é o parlante que Ele usa para despertar um mundo sordo. Quando tudo está correndo de maravilhas, de mil maravilhas, que desejamos, às vezes é muito difícil ligar o pensamento em Deus. Quando tudo está correndo bem, nós não miramos para Deus, o dador de la vida, aquele que põe a comida em nossa mesa, que nos dá saúde, que nos dá dinheiro, nos dá a capacidade, nos dá a inteligência para adquirir o dinheiro. E tudo quando está correndo bem, não queremos molestar a Deus e deixamos Ele a um costado. E quando miramos para um muchacho que se meteu nas drogas, qualquer cristiano que tenha trabalhado na área de evangelismo sabe de lo que estou falando. Você entrega na literatura, a gente põe na mão, amassa, arruga tudo e echa um basureiro. E muitos aún burla de aqueles entregadores de literatura. Burla do cristiano, do servo de Deus e de la serva que está predicando o evangelho. Às vezes Deus põe hasta para evangelizar dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, em los terminais. Sin embargo, nadie está interessado nisso porque tudo está correndo bem. E uma pessoa, quando se vai, um drogadicto, que se vai buscar, ou um alcoólico, que vai buscar ajuda em los alcoólatras anônimos, automaticamente a pessoa vai aí porque está necessitando de uma força superior, está necessitando de uma ajuda, está necessitando de alguém que verdadeiramente pode ser superior a ele para sacar do lamaçal de vícios e também de la esclavitud que estes vícios podem causar na vida de uma pessoa. Ponto número 2, a luz e o ciego. Ou seja, a luz lo cegou
Isso encontramos na palavra de Deus, uma de las mejores ilustrações que podemos ver, meu amigo, minha amiga. Encontramos que aconteceu com Pablo. Pablo perseguia os cristianos a ponto de matar, mandar matar, perseguia, e era um terror este homem. Sin embargo, ele se sentia que, como estava em um cargo de honra, um cargo de poder, ele pensava que todo o poderio estava com ele, mas ele se equivocou. Se equivocou porque ele, indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro tremendo com o Senhor aí. Disse que lhe apareceu na luz. Versículo 3: mas yendo por el caminho, aconteceu que ao chegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou um esplendor de luz del cielo, e cayendo em terra oyó uma voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? E ele dijo: ¿quién eres, Senhor? E ele dijo: yo soy Jesús, a quem tu persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. E ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, ¿qué quieres que yo haga? E el Senhor lhe dijo: levántate y entra en la ciudad, y se lhe dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo creía que estava certo, perseguindo, matando a la gente, matando a los cristianos. Há muitos religiosos hoje em dia, quantas religiões já han matado a miles e miles de servidores de Jesus, creyendo que ali no céu vai receber um honor, uma honra mais, uma corona mais, pero não é isso que a Bíblia disse. E acabar com a igreja de Cristo era a intenção de Pablo. Acabar com a igreja de Cristo está sendo a tarefa de muitas nações, muitos líderes que persiguen a los cristianos, prende fuego en las iglesias, matando miles y miles de cristianos, y para ellos están correctos. Oirá predicações de la verdad en varias ocasiones. Certamente oirá las señales, obrando por los predicadores de Cristo, los seguidores de Cristo. Sin embargo, isso não lhe llama la atención. La cura, la sanidad, la cura de una leucemia, la cura de una persona que tem SIDA, la cura de uma persona que está com depressão bipolar, la cura de la pobreza, porque la pobreza é uma enfermidade também, uma peste. La cura del matrimonio, la restauración del matrimonio, la resurrección de un niño, un milagro espantoso que Deus pode obrar. Sin embargo, a gente não está preocupada com isso. Corre de um lado para outro como uma cucaracha louca sem direção. Em Hechos capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Saulo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vino ao sumo sacerdote. A gana de Pablo era matar. Ele respirava assassinato, respirava sangue fresca, sangue ungida dia e noite, porque ele perseguia e queria matar, exterminar a los cristianos. E podemos ver no versículo 6 de Hechos capítulo 9, ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, que queres que eu haga? E o Senhor lhe dijo: levántate
e entra em la ciudad, e se te dirá lo que debes hacer. E los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Versículo 8 de Hechos 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levándole por la mano le metieron en Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. E aí já encontramos Saulo em Damasco e Jerusalém já predicando. E ele havia escutado falar de Cristo antes, porque não deu ouído. Tuvo que passar por essa situação. O Senhor lhe tuvo que humilhar a ele, para que Pablo pudesse ver o rosto de Cristo e transformar-se em um servo de Deus. Agora, mi ponto número 3 é: devemos dar uma mirada no futuro, uma miradita no futuro. Muito bem, e você, que tal? Como está mirando? Como está tu foco agora? O que é que Deus poderia realizar através de você? Será que Deus pode contar contigo em meio deste caos, em meio desta pandemia? Se obtiver toda a sua atenção e toda a sua lealdade, você observa que Pablo, de perseguidor, agora passa a ser conferencista, passa a ser escriba e começa a ser fundador de igreja. O homem que fundou mais igrejas em la Ásia foi Pablo. 7 megas templos ha construído em Ásia, depois que havia tenido esse encontro com o Senhor. Escreveu 72% do Novo Testamento. Ele sabe que realizaria mediante o uso de nossos dons, talentos e dinheiro. Se nós desejamos totalmente a Ele está bem ciente, Ele sabe de las pessoas que observam nossa vida, juzgando o cristianismo por nossa coerência de viver. Ele vê aquela alma perdida com a qual tendremos a oportunidade de partilhar algo, se estivermos no caminho espiritual correto. Quando lo encontramos, Deus sabe quem será um grande predicador. Deus sabe quem será um grande escritor. Deus sabe quem será um grande apologético. Deus sabe quem será um grande professor, um grande maestro. Deus sabe quem será um grande doutor, um grande arquiteto. Ele sabe, porque Ele ha criado a você e a mim antes mesmo de la fundação do mundo, disse Salmo 139. Sabe que poderia acontecer através de nossa personalidade. E também se estivéssemos totalmente disponíveis para a realização de los propósitos divinos. Quanta gente que Deus ha desenhado para marcar a diferença em las nações. Quantas nações Deus ha permitido que se levante para serem graneiros de missioneiros, graneiros de la obra missioneira. Sin embargo, a gente não está aí, não está preocupado com isso. O outro passo é muito importante. O outro ponto: eu me acordei do Senhor. A ilustração mais óbvia
desde el principio está en las Escrituras, está en la historia de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Aquele covarde que mesmo Deus dando diretrizes para que ele se fuera a Nínive, ele resolveu tomar a iniciativa por sua própria cabeça de ir-se a Jope. E mientras Pablo ignorava a verdade, Jonás la conhecia perfeitamente, mas decidiu huir de ella. Quantas pessoas conhecem a verdade? Quantas pessoas conhecem tu chamado e sabem muito bem que essas catástrofes que estamos vivendo neste tempo, Deus nos quer chamar de volta a seu redil, a seu prado, porque disse Juan 10 que no prado del Senhor há comida fresca, há água fresca, há sombra, há alimento fresco, saludável, alimento. En el prado del Senhor há abundância de gozo, de alegria, de paz, de felicidade. Em Juan, capítulo 2, versículo 7, dice a palavra de Deus. Juan 2:7 dice assim a palavra do Senhor: Jesús dijo, llenad estas tinajas, llenar estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces podemos ver en Jonás 2:7, dice así la Biblia. Mira lo que dice Jonás, después que huyó del Señor, se fue para otra parte. Jonás 2:7 dice el siguiente: Quando mi alma desfalecia em mim, me acordei de Jeová. Ou seja, quando eu estava por morir, a coisa estava tão séria para mim dentro do vientre do pez, que eu estava por morir, quando minha alma desfalecia em mim, já quase morto, me acordei de Jeová. E minha oração chegou hasta ti em tu santo templo. E como se acordou? E ele sigue dizendo, versículo 8: Los que siguen vanidades ilusórias, su misericórdia abandonam. Mas eu, com voz de alabança, te oferecerei sacrifícios, pagarei lo que prometi. La salvación es de Jehová. Com todo este caos que a humanidade está vivendo, o Senhor quer salvar vidas, quer restaurar as nações. Em outras palavras, Jonás rededicou a vida ao Senhor. Por quê? Será que sentira compaixão do povo perdido de Nínive? Muito por el contrário, ele sentia compaixão de ele mesmo, quedou com medo de Deus matar a ele. E ele agora se arregla a situação com Deus. E, em la verdade, o profeta entristeceu-se depois que o povo se arrependeu. Jonás decidiu obedecer ao Senhor, porque não en el vientre de aquele gran pez ele conseguiu ver uma gloriosa realidade. Não existia outra oportunidade para Jonás
sincera el arrepentimiento y arreglar la vida de él con Dios y acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados. Y es muy importante que yo y usted podamos también tomar esta iniciativa. Si usted está enfrentando un sufrimiento, sepa que es posible que Dios esté intentando llamar tu atención. Tal vez Él esté llamando su atención para un determinado pecado que usted ha cometido. Una murmuración, una maldad, un engaño, una mentira, una incredulidad. Puede ser que Él esté queriendo afastarse quer afastar-se de las cosas mundanas, que quer que usted se aparte de las cosas mundanas, de los vicios, de la incredulidad, de la religiosidad. Dios quer que usted ahora mismo cambie de rumbo, acércate al Señor, arrepéntate mientras hay tiempo, porque tal vez Él desee intensificar su relacionamento com Ele. Quantas vezes você orava, você ayunava, você cantava, era uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa temerosa, poderoso dizimista que cuidava e sustentava a obra, os obreiros, e você em dado momento cerrou a mão, deixou de trabalhar para Deus, deu as espaldas para o Senhor, e agora está passando por esta situação. Mire para dentro de você agora mesmo. Deus quer que você se encontre agora dentro de você. E mire em onde tu estás parado agora. Quem eres tu? De onde Deus te ha sacado? E agora em onde tu estás? E qual é o reconhecimento que você está mostrando para Deus e para a humanidade? Este é tu momento, meu amigo, minha amiga. Durante este momento de tomada de decisão, durante este momento que você está em quarentena, mira para o cielo, arrepenta-te, arrodilha aí mesmo em onde tu estás e pida perdão a Deus, porque amanhã poderá ser muito tarde. Aproveite a oportunidade agora, independente de sua idade, independente de sua posição social, independente de sua posição intelectual, independente do color e do partido que tu estás seguindo. Deus quer que você volva a los pés do Senhor e renuncie ao pecado.